Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor, dando dicas sobre prevenção, sobre lidar com as doenças que você talvez tenha, ou algum parente, algum amigo, alguma pessoa tenha, né? Eu sou Péricles Vasconcelos, para quem não me conhece, eu sou médico clínico e do aparelho digestivo, chamado gastroenterologia. É o estudo da boca, da garganta, pegando principalmente o esôfago, o estômago, os intestinos, que são dois intestinos, grosso e delgado, o fígado, a vesícula, as vias biliares e o pâncreas. Gastroenterologia. E o programa Dicas de Saúde tem como objetivo bons hábitos de vida. A prevenção das doenças, ela passa por um cuidado que a gente deve ter. Evitar, por exemplo, vícios, drogas, né? Drogas, principalmente o álcool. Não que o álcool seja pior. Se for pouquinho, nem mal faz. Mas em grande quantidade dá muitas doenças. É a pior droga. Tem as outras drogas, né, marginais, cocaína, crack, tudo muito nocivo para o corpo. Maconha, que também tem seus problemas. Também somos radicalmente contra o fumo, embora é muito difícil parar de fumar. O fumo leva a diversos cânceres e problemas respiratórios. Devemos sempre incentivar as pessoas a se exercitarem. O simples fato de ficar parado já causa dores articulares, dores nas juntas. Falamos também muito sobre uma boa alimentação, que seria a alimentação sem muita gordura, sem muito açúcar, sem muito doce, né? Alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos. É uma alimentação saudável. Procurar sempre médicos quando se está doente, porque praticamente todas as doenças têm como resolver quando está nos estágios iniciais, né? Ela torna-se grave quando complica. As complicações das doenças é que pode levar à morte. E a gente acompanha também as campanhas governamentais, as campanhas sobre doenças. E hoje a gente está trazendo para vocês um assunto muito importante. Só um minutinho. Hoje a gente trouxe uma enfermeira para falar sobre um assunto muito importante, que é o pé diabético. O pé diabético, ele dá muito trabalho e muitas vezes não responde a nenhum tratamento, tendo que fazer a amputação do dedo, do pé, enfim. E quem melhor trata é quem entende de ferida. O médico faz o diagnóstico, mas quando entra na parte do tratamento das feridas, se faz necessário uma enfermeira, um enfermeiro especializado em estomaterapia. Estoma, que do latim ou do grego quer dizer uma boca, um orifício, né? Estoma, e que tem profissionais, tem enfermeiras que se especializam no tratamento dos estomas, das feridas, das fístulas, do acompanhamento de pessoas que estão sondas, tubos, catéteres, drenos, enfim, né? Então, é realmente uma enfermeira especializada em tratamentos de feridas. Por isso que o pé diabético deve ser tratado por estomaterapeuta. E hoje a gente está trazendo aqui uma estomaterapeuta, é a doutora Thaís Pires. Ela é enfermeira, especializada em estomaterapia, e ela está no Instituto Fernanda Silva. A Fernanda está com problema com o papai dela, né? Se der certo, ela ainda aparece por aqui hoje, né? Então, o Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva, uma das pioneiras em estomaterapia na região do Cariri, tem agora o enriquecimento do Instituto com a doutora Thaís Pires. Bom dia, doutora Thaís Pires, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Bom dia a todos, especialmente aos telespectadores, né, que estão conosco nessa manhã de domingo. Agradeço desde já a oportunidade e o espaço, né, para a gente estar aqui falando hoje, nessa manhã, mas que é uma problemática crescente, infelizmente, né. A diabetes, né, o diabetes, na verdade, é uma problemática de saúde pública. E que a gente realmente precisa dessas oportunidades, desses espaços para estar disseminando a informação, né? É uma doença que, como já foi falado, é crescente e que, infelizmente, quase metade dos acometidos nem sequer sabem que estão convivendo com a doença. Então, a gente precisa realmente falar sobre, né? Expandir os espaços de discussão para que as pessoas saibam o que é o diabetes e suas complicações. Que aí o pé diabético já é uma complicação tardia, né, da doença em si. É verdade, é a doutora Thaís Pires, ela é enfermeira, é estomaterapeuta e está no Instituto Fernanda Silva e faz esse tratamento tão importante de feridas, entre elas essa que é tão, vamos dizer assim, difícil de tratamento, que é o pé diabético. O diabetes, como a doutora Thaís falou, é uma doença crônica, é uma doença que geralmente a pessoa adquire na idade adulta, mas pode também já vir desde a infância como uma doença autoimune. São menos comuns. Mais comuns são as pessoas que não tinham. Oxe, doutor, que história é essa? O senhor está dizendo que eu sou diabética? Eu não era diabética, por que é que agora eu sou? Todas as doenças são assim, a pessoa não tinha e passa a ter, infelizmente, né? Mas claro que não é do nada. Tem os chamados fatores de riscos, entre eles a obesidade, entre eles os maus hábitos alimentares, comer muito carboidrato. Carboidrato é doce, né? Doce, açúcar, mel, bala, bombom, chocolate... Enfim, coisas saborosas, maravilha, mas que a gente tem que ter cuidado, né? Para não desenvolver um diabetes em quem já tem uma predisposição. Predisposição familiar e predisposição da idade. A maioria, como eu falei, não pega diabetes na infância, a não ser aquele que já nasce com dificuldade de produção da insulina pelo pâncreas. A maioria do diabetes, ele produz insulina a vida toda e continua produzindo até o final, porém, não numa quantidade ou numa forma que resolva o excesso de açúcar que a pessoa ingeriu. E quando a gente diz açúcar, eu falei dos mais fortes, vamos dizer assim, os mais simples, que são os que vão direto para o sangue, açúcar, doce, mel, bala, bombom, mas carboidrato está em quase tudo, está no arroz, no feijão, no macarrão, no pão, na bolacha, está na cervejinha, está no etanol. Então é muito difícil você tirar carboidrato da dieta de uma pessoa. Por isso que é tão comum o diabetes. E o diabetes é uma doença, meu Deus do céu, que as suas complicações são horrorosas, são tristes. Pode dar um infarto no coração, pode dar um AVC, uma trombose cerebral. Pode fechar os rins e ter que ficar fazendo aquela diálise 2, 3 vezes por semana no hospital. Pode cegar, perder a visão. E pode afetar os nervos e as circulações das pontas das mãos e dos pés, principalmente dos pés, né? Porque o sangue vai até lá embaixo, depois ele retorna. Aí há uma dificuldade, às vezes, quando há um ferimento, quando há uma topada. Geralmente o diabetes não sente muito dor, ele é como se fossem os nervos anestesiados. Então a pessoa dá uma topadinha, faz uma feridinha, a pessoa nem sabe. Quem não tem costume de olhar, né, para o corpo, para os pés, mesmo, nem sabe, né? Quando vai atrás já está uma ferida feinha. Não é, doutora Thaís Pires? Com certeza. E assim, o senhor falando, né, eu lembro da nossa prática profissional. No Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva, a gente recebe diversas situações e diversos pacientes com seu estilo de vida, né, prejudicado, com sua qualidade de vida totalmente influenciada por conta da diabetes. Então, assim, relacionado à complicação, né, do pé diabético. O que geralmente leva ao pé diabético, né? É a questão da neuropatia diabética. Então, o que é a neuropatia?
A neuropatia, ela é uma complicação já muito avançada da diabetes, certo? E cursa inicialmente com aumento de dor, né? A sensibilidade muito aflorada, isso em seu estágio inicial. Quando esse estágio passa, né, ele tem a segunda fase, que aí é a maior problemática realmente para o surgimento do pé diabético. É a neuropatia diabética com perda de sensibilidade. Então, muitas vezes o paciente ele vai calçar um tênis, né, para ir fazer uma caminhada, e aí esse tênis tinha uma pedrinha. Ele calça esse tênis e não sente, simplesmente não sente. Quando retorna da caminhada que vai olhar para os pés, já está lá muitas vezes a úlcera estabelecida. Então, a perda de sensibilidade é algo que a gente tem que levar para o paciente. Por quê? Porque se a gente não sente, a gente não liga, né? E os nossos pés, de forma geral, já é uma estrutura do nosso corpo que não é bem vista, digamos assim. A gente não tem esse costume de estar diariamente observando. Não é como o rosto que a gente se olha no espelho, né? O pé tem que se abaixar para olhar, né? É, sim. E assim, são os nossos pés que nos levam a todo lugar, né? Isso, então, fundamental. Justamente. Então, é totalmente o contrário. A gente deveria iniciar o dia observando a situação dos nossos pés, para depois, muitas vezes, olhar no espelho o nosso rosto, né? Então, assim, já trabalhando nessa questão de prevenção, sempre, gente, sempre, especialmente quem já tem a diabetes, olhar seus pés, examine seus pés diariamente. Vai calçar um tênis ou qualquer que seja o seu calçado, dê uma olhada, inspecione, veja se tem alguma coisa, às vezes é até um inseto, alguma coisa, e a gente não sabe, né? Quando calça, infelizmente, por ter essa perda de sensibilidade, a gente não vai sentir, e quando for ver já vai estar o problema ali estabelecido. É verdade. Então, pessoal, é um assunto muito importante. É uma das complicações do diabetes e que pode levar até, como eu falei, a amputação, ou de um dedinho, ou do pé inteiro, ou até da perna inteira. Quantas pessoas a gente vê cadeirante, sem uma perna, sem duas pernas, por causa do diabetes. Então, antes que aconteça uma coisa trágica dessa, a pessoa tem que tratar aquela feridinha como se ela fosse no rosto, como se ela fosse na mão, né? O pessoal tem mais cuidado com mão do que pé, como se fosse na mão. Então, hoje é a doutora Thaís Pires, ela é enfermeira, estomaterapeuta do Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva. E você pode fazer perguntas para a doutora Thaís Pires. É só você ligar, 3512-2000 é o telefone. E também esse telefone, esse número é do WhatsApp da rádio, 3512-2000. Quem tem alguém, quem é diabético, quem tem algum parente, algum conhecido diabetes e gostaria que essa pessoa assistisse o programa, acorda ela. Vai lá e acorda. Telefona para ela e manda ligar na FM Padre Cícero 104,5. Caso a pessoa não tenha jeito, desligou o celular para ninguém lhe acordar. Nós temos as nossas redes sociais, né? O nosso compadre Tony, que é radialista, que faz o programa aqui à tarde, O Som do Brasil, ele tem um site e uma rádio web. Ele tem uma rádio web que bota músicas da Jovem Guarda e tem um site. O nome do site é clubesintonia.com. clubesintonia.com. Internet. Você bota no Google clubesintonia.com. E lá no site do Tony tem um link, Dicas de Saúde. E o Tony, 99% das vezes, ele grava esse programa todo domingo. Ele acorda cedo. Ele ou a esposa Solange, minha comadre, eles gravam o programa e deixam no ar. Deixam, vamos dizer assim, você pode acessar. Você clica Dicas de Saúde dentro do site dele. Aí tem 5 programas, Dicas de Saúde. Quando entra o novo, quando entra o de hoje, sai o último, né? Lá de trás. Atualiza. Aí fica 5. E também tem nossas redes sociais. O meu filho, Péricles, gosta de mexer com essas coisas e ele puxa lá essa gravação do Tony Santos e coloca no YouTube em podcast. Podcast Dicas de Saúde, ou então
podcast Gastroclínica Vasconcelos. Aí fica, e aí não é só 2 meses, não, fica... Enquanto a internet, enquanto o YouTube não desmanchar, fica muitos anos essa assim, entrevista gravada. Saúde não se esgota nunca, né? Nunca, nunca, nunca. Informações sempre é bem-vinda, né? Para você adoecer menos e ter mais qualidade de vida. Então você diz para a pessoa, já que você estava dormindo na hora do programa, então assista. Eles vão colocar, o Tony coloca ainda hoje, no domingo, e o Péricles Filho coloca daqui uma semana, mais ou menos, para você ouvir. E tem também quem mora longe. Mas meu parente mora longe, mora em São Paulo. É só baixar um aplicativo, né? Rádiosnet e outros. Rádiosnet, você pega FM Padre Cícero até nos Estados Unidos, até na Europa. É só baixar Rádiosnet, né? Vem quando tem gente que liga para cá, da Itália, da Suíça. Que chique. Chique. Hoje internet, fácil, né? Fácil. Pois é, então você já sabe o assunto de hoje. Pé diabético e profissional especializado no tratamento dessa ferida tão grave, que é uma enfermeira estomaterapeuta. Doutora Thaís Pires está aqui conosco. Você faz pergunta para ela. Doutora Thaís, enquanto o povo não pergunta, eu pergunto. À vontade. Por que é que, vamos dizer assim, os diabéticos, uns têm o pé diabético e outros não têm? Outra coisa, ainda em cima do um tem e outro não tem. Por que é que uns botam qualquer pomada, tomam um remedinho e cicatriza e outros não cicatriza? Na sua experiência, você percebe quais são as coisas que as pessoas fazem ou fizeram que piora esse pé diabético? Com certeza. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar por que é que o diabético tem um retardo na cicatrização, né? A diabetes, como já bem falado, é uma doença metabólica, né? Direcionada ao hormônio, relacionada, aliás, ao hormônio insulina. Então, a insulina é o hormônio responsável para estar fazendo com que a glicose, né, que é o metabólito relacionado a alimentação. Então, quando a gente come, quando a gente almoça, né, um arroz, feijão, a carne, esse arroz, posteriormente, ele vai ser transformado em açúcar no nosso sangue, que é a glicose. E aí a gente tem a insulina, que vai fazer com que essa glicose entre na nossa célulazinha, né, e nos proporcione energia para o nosso dia a dia. Então, isso é o que acontece normalmente, né? A gente se alimenta e no indivíduo saudável, essa glicose, ela vai entrar na célula, vai nos dar energia e a gente vai viver a nossa vida como tem que ser. Quando a gente se torna diabético, né, que aí vai ter essa dificuldade na entrada na célula da glicose, essa glicemia, ela vai estar muito alta, né? Então, na nossa corrente sanguínea vai estar aumentada e esse aumento, né, que é o que a gente chama de hiperglicemia, vai estar totalmente direcionado à questão imunológica, né? Então, o paciente diabético, ele tem uma diminuição na sua imunidade e também vai estar tendo as complicações, né, que a gente já conversou sobre a neuropatia, a retinopatia, que é a alteração na visão, ainda a questão da vasculopatia, que aí a vasculopatia é a questão da circulação. Então, o diabético também ele tende a ter uma diminuição na circulação sanguínea. E aí, quando a gente fala de feridas, né, a circulação é o que vai levar ali o nutriente para aquela ferida poder cicatrizar. Se a gente tem uma diminuição nessa circulação, automaticamente a ferida ela vai demorar mais para cicatrizar. Então, é algo realmente interno do nosso corpo. Por isso que a gente fala sempre, cicatrização de feridas, né? E lá no Instituto Fernanda Silva a gente trabalha muito em cima disso. Cicatrização de feridas demanda um acompanhamento multidisciplinar. E aí a gente tem hoje, né, em um dos nossos polos do Instituto, que funciona lá no Instituto Opera,
toda uma equipe multidisciplinar que aí envolve médicos vasculares, que vão estar trabalhando essa questão da circulação, a estomaterapia em si, né, na especialização relacionada à cicatrização da ferida, envolve também nutricionistas, endocrinologistas, então, enfim, é um acompanhamento realmente multidisciplinar para que a gente consiga ter êxito nessa cicatrização. E aí a gente vem à pergunta em si, né? Por que é que pessoas que existem diabéticos que rapidinho cicatriza, né? Qualquer coisa que colocar resolve, dá certo, e tem outros que não. E aí a gente tem diversas questões para estar investigando. O que será que levou, né? O que será que ocasionou esse ferimento? Foi um trauma? Às vezes o diabético, ele é diabético recente, descobriu recentemente a diabetes, faz o controle direitinho, toma sua medicação certinha, e aí sofreu uma queda, né? Se arranhou, digamos assim. Então, esse tipo de ferimento, ele tende a cicatrizar um pouco mais rápido. Por quê? Porque não vai ter infecção, né? Não vai ter maiores complicações, como a úlcera em si estabelecida, vão ser lesões mais superficiais. Então, como a cicatrização, ela é do meio interno, né, do nosso corpo para o externo, tem pessoas que estão com esse meio interno melhor. Então, se alimentam melhor, tomam melhor de conta da sua diabetes, e aí a cicatrização por si só ela vai acontecer de forma mais rápida, né? E já tem aqueles casos que não. Já tem pessoas que já têm aquela ferida, aquela úlcera profunda, infectada, né, com maiores complicações, muitas vezes já tem também a questão vascular estabelecida, então a gente tem uma redução na circulação, então tudo isso afeta diretamente, né, na cicatrização. Então por isso que a gente ressalta sempre, precisa ser avaliado, cada caso é um caso, né, procure um instituto, procure uma empresa especializada que é pioneira na região, né? Que a gente vai estar sabendo melhor avaliar e melhor tratar casos como o pé diabético, certo? Então, nós estamos aqui abertos e à disposição para estar auxiliando você que precisa da nossa ajuda. Exatamente. Pé diabético e outras feridas depois, também, quando a gente esgotar o assunto pé diabético, ela vai falar também dos outros serviços, né, que o Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva oferece à população. Eu tenho uma irmã que precisou, ela teve ela não sabe bem se foi uma picada do inseto, eu sei que ficou muito queimada a pele dela, foi uma bolha, estourou, e ela tinha muita dor, e ela foi fazer um tratamento de estomaterapia até ter a melhora, né? Vai ter o bazar festivo, pessoal, vocês estão sabendo. Realizará-se no dia 19 e 20 de agosto em prol da reforma do santuário da paróquia de Sagrado Coração de Jesus. A equipe do Dízimo Mirim está à frente do bazar festivo, partilha aquilo que está sobrando em sua casa. Roupas, calçados, eletrodoméstico, todos domingo, toda semana, né, todo dia a gente vai ficar falando sobre esse bazar festivo, que é a iniciativa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e tem na frente o Dízimo Mirim. Uma outra coisa que eu queria falar, que é sobre as festas, né, diversas. A festa de Nossa Senhora dos Milagres, Paróquia Menino de Jesus de Praga, Capela Nossa Senhora dos Milagres, bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. O tema, com Nossa Senhora vivemos nossa vocação missionária, dom e graça de Deus. Hoje, domingo, 18h30, saída da procissão da residência de Cícero e Jerusa, na rua Joaquim Alves, número 49. 18h45, novena solene, 19 horas a missa, presidida por Padre Chagas, os noitários Apostolado das Mãos Ensanguentadas de Jesus, Pastoral dos Coroinhas e Comunidades Santo Antônio e Sagrado Coração de Jesus, Princesa Maria Tauane, filha de José Jailson e Maria Tatiana. Outras festas que a gente vai passar, mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Carlos Eduardo, nosso fiel escudeiro aqui, é operador de som e está operando aqui o som do nosso programa, da Rádio FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Assunto de hoje, pé diabético. Pé diabético. E convidada a enfermeira, estomaterapeuta, doutora Thaís Pires, vem falar sobre o pé diabético, sobre a prevenção, sobre o tratamento, sobre a recuperação, né, restauração. E também vai falar sobre outras feridas, outras incontinências, estomias, enfim, sobre o trabalho dela de estomaterapeuta. Quando a gente diz estômago, lembra de estômago. É engraçado, né? A medicina, a nomenclatura é porque vem de outra língua. Quando a gente diz gastro, é estômago. Quando a gente diz estômato, é como se fosse uma boca. E estomaterapia, tanto pode ser estudo da boca, como pode ser o estudo de todos os orifícios, né? As feridas. Mas tem também o médico, o odontólogo, né? Que se especializa não só em dentes, mas em gengiva, em céu da boca, né? Palato. E também chama de estomaterapia, né? Interessante, né? Por causa da palavra estoma, né? Aí, por exemplo, fígado é hépato. É uns nomes assim diferentes que complica, né, para o entendimento. Mas é porque essa linguagem vem primeiro do grego. Depois é que vem... Aí tem uma influência do latim, depois é que vem para o português, né? Nosso português de Portugal, que colonizou o Brasil. Então tem esses nomes assim esquisitos, né? Mas vamos entender essas coisas todas. Daqui a pouco a gente continua falando das festas. Vamos falar logo da festa de Santa Clara. Paróquia São Francisco das Chagas, Capela Santa Clara, Rua da Paz, aqui no Juazeiro. Tema: Santa Clara, rosto feminino do cristianismo. Me mostra o teu espelho, Clara, irmã. Hoje, 16 horas novena, 17 horas missa, noitário Maria Ribeiro, Antônio Rafael, Comunidade Santa Luzia, Pastoral da AIDS, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral dos Enfermos, da Sobriedade, Pastoral da Criança, Pastoral do Dízimo, Plantinha de Santa Clara com Heitor Rodrigues e responsável pela noite, Coral Santa Clara, que é a festa Santa Clara, festa de Santa Clara, Santa Clara de Assis. Depois a gente fala de mais festas, mas tem perguntas já para a enfermeira Thaís Pires, estomaterapeuta, que veio falar sobre o pé diabético. Uma pessoa disse que foi numa farmácia, é a Maria do bairro Timbaúba, foi numa farmácia recomendada a fazer o teste, ela diz o teste da insulina, não sei se foi o teste da glicemia, deve ter sido, né? Que na farmácia não tem o de insulina. Glicemia capilar, né? Do dedinho. A glicemia capilar. Aí comeu só café com pão e fez depois. E deu exatamente 135. Nem deu tão alto, nem deu tão baixo, né, doutora Thaís? Isso mesmo. Maria, né? Maria. Então, bom dia, Maria. Obrigada pela participação aqui com a gente. Maria, você não especificou o teste que foi feito, mas a gente subentende, né, doutor Pérez, que seja a glicemia capilar, que é o teste que geralmente é feito realmente em farmácia, né, furando o dedinho para a gente ver o valor da glicemia. Esse não é um teste, Maria, que a gente utiliza para estar diagnosticando a diabetes. Então, o que a gente recomenda? Procure um profissional médico, né, do seu posto de saúde, da sua estratégia de saúde da família, para que ele possa estar te solicitando exames mais específicos. Só por esse valor que você apresentou aqui, a gente não consegue te dar diagnóstico de diabetes, certo? Então, realmente é solicitação de um profissional para que você esteja investigando. E aí, detectando a diabetes, iniciar o quanto antes o tratamento, certo? Correto, e nos procurar para avaliação dos pés. Exatamente. O diagnóstico do diabetes, ele não é tão simples, porque às vezes não dá nenhum sintoma. Às vezes dá, né? Às vezes a pessoa está com uma fome tremenda, está com a sede, a boca seca o tempo todo, está urinando direto, urinando de dia, urinando de noite. Então existe grande chance de estar com diabetes.
Mas quando está na fase inicial do problema, não tem esses sintomas. Então descobre-se através de exame de sangue. Mas geralmente 2 exames de sangue em tempos diferentes. E de preferência na veia, né? A glicemia de jejum, mais de 125, 2 vezes em dias diferentes, né? Ou então a hemoglobina mais de 6,5 também 2 vezes. Ou então aquela provocação, você faz em jejum, aí fica ali 135 como ela, aí você toma um líquido bem açucarado, então faz uma refeição e depois tira o sangue de novo. Quer dizer, você estimulou para ver o que é que acontece, isso, né? Pelo teste oral, né? De tolerância à glicose. Exato. Então são estratégias para descobrir se uma pessoa tem diabetes. Às vezes descobre, às vezes interessante, descobre que a pessoa não tem diabetes, mas que pode ter. Tem até um termozinho, né? Isso mesmo. Pré-diabetes. Pré-diabetes, né? Aí a pessoa diz, eita, o doutor me matou. Disse que eu nem tinha diabetes, mas tinha pré-diabetes. Não é a mesma coisa, não. Não. Pré-diabetes não é diabetes, não. Aí depende de você ter cuidados alimentares, fazer atividade física, né? Para não ficar diabética. Mas tem também uma pergunta em áudio, né? Para a doutora Thaís Pires. Vamos ouvir? Oi, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos da Rádio Padre Cícero. Eu sou Samara, tenho 45 anos. Eu sou diabética, descobri há 5 anos. E esse caso aí da sensibilidade, eu sinto, assim, quando eu me corto em alguma coisa, eu não sinto na hora. Quando eu vou ver, quando tá doendo, é quando já tá bem inflamado. Então, minha mãe também é diabética, minha irmã, minha avó da parte da minha mãe morreu com diabetes, ela teve que amputar a perna, morreu com gangrena. E enfim, minha diabetes também é muito oscilante, muito. E eu não tenho perdi meu apetite, assim, vamos supor, 70%. E o ano passado, eu pesava, no final do ano, eu faço tratamento com a doutora Aline Lemos lá na faculdade, eu pesava 98 quilos. E hoje, eu estou pesando 70 quilos. E minha altura é 1,61 m. Só que eu estou perdendo peso sem fazer nenhum exercício físico, sem fazer nada. Mas o meu problema maior é esse que eu sinto. A sensibilidade não sinto quando eu me corto. Só vou sentir a dor depois que está bem inflamado. Aí eu tenho medo disso aí. E outra coisa, minha visão. Quando a diabetes está descontrolada, que é oscilante, minha visão fica péssima. Eu uso óculos, tá com 6 meses que eu fiz um óculos, já aumentou meio grau. E tem hora que nem com óculos eu vejo nada. Obrigada, tenham um bom dia a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, Samara. Pois eu vou passar seu questionamento para a doutora Thaís Pires, porque realmente você tem um diabetes que precisa desse acompanhamento fino, né? Tanto em relação às medicações, quanto aos cuidados que você deve ter no corpo, que a doutora Thaís vai falar também. Bom dia, Samara. Obrigada pela participação aqui com a gente. Então, Samara, você tem um caso clássico, né, de neuropatia periférica. Você já tem alteração de sensibilidade, ou seja, você já tem um quadro de diabetes bem avançado. E apesar de atualmente não ter, né, lesão aberta, pelo que você falou, acredito que no momento não tem uma lesão aberta. Eu recomendo ainda fortemente que você nos procure. E aí eu já vou te passar o contato para a gente estar trabalhando um pouco contigo sobre o calçado, certo? Porque, Samara, quem tem alteração de sensibilidade tem que ter um calçado apropriado. Você não pode calçar qualquer coisa, né? Porque você já não sente. Então, às vezes você calça uma sandália apertada, né? Digamos assim, e quando vai retirar tem o calo lá. Então, um calo já é uma lesão pré-ulcerativa. Então, já é uma lesão inicial.
Então, precisa realmente trabalhar a questão do calçado, Samara. Então, lá no Instituto de Chomoterapia Fernanda Silva, a gente faz continuamente esse trabalho, né? Com calçados adaptados, calçados sob medida, próteses, órteses, tudo isso a gente trabalha lá, né? E aí, esses dias, dia 11 de agosto, a gente vai estar recebendo um profissional especializado que ele vem de São Paulo para estar avaliando nossos pacientes de forma gratuita, certo? Pacientes que precisam de calçados sob medida, calçados, órteses, próteses. Ele vem dia 11 para estar avaliando de forma gratuita. Só ligar e agendar com a gente no 9953 4039. 9953 4039. Esse contato tanto é WhatsApp como é telefone. Então você pode estar entrando em contato para agendar com a gente. Não vai ter custo algum, certo? Nós do Instituto já fazemos esse trabalho de forma contínua, né? Diariamente, a todo tempo, a gente está tendo esse trabalho com confecção de calçados sob medida. Então, a todo momento, né, o momento que você precisar, pode entrar em contato e a gente agenda uma avaliação, porque você realmente precisa, certo? De um calçado feito para você. Ou seja, se a gente fala de prevenção do pé diabético, primeiro é descobrir se tem ou não tem diabetes, né? Depois é tratar esse diabetes, equilibrar, controlar, compensar, para as taxas de açúcar da pessoa não ficarem muito altas, porque vem todas as complicações com a taxa continuamente alta no corpo. Mas depois tem também os traumas, como você já falou, e entre eles os calçados mal adaptados, alguma coisa que fure a pessoa, que comprometa, que faça calo, né? Justamente. E assim, doutor Péricles, a gente tem um dado bem alarmante, né? Que em 2021, certo? Uma pessoa morreu a cada 5 segundos. Uma pessoa chegou ao óbito por complicações da diabetes. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela tem a diabetes, tem o diagnóstico da diabetes, né? Muitas vezes não sabe, ou se sabe, não cuida como deveria cuidar, né? Não está procurando auxílio profissional e aí quando vai ver já está em um estado de gangrena, né? Como a Samara bem citou, que a mãe dela passou por esse momento. Então, assim, é procurar realmente profissional, certo? Para que você não entre, você e qualquer pessoa que nos esteja, né, ouvindo nessa manhã, para que você não entre em mais um dado estatístico, né? A cada 20 segundos, gente, uma pessoa tem seu membro amputado no mundo. Então, é uma problemática realmente mundial e que a gente precisa prevenir suas complicações. Se tem a diabetes estabelecida, que a gente possa estar prevenindo as complicações associadas à diabetes, como é o caso do pé diabético. Então, a gente vem aí com o calçado sob medida para estar trabalhando tanto na prevenção, né? Então, pessoas que nunca tiveram úlcera, pessoas que nunca tiveram complicações em seus pés, usando um calçado sob medida, vão estar prevenindo esses casos, né? E em pessoas também que já tiveram suas úlceras, né, entrada em remissão. Hoje a gente não usa mais o termo cicatrizada, porque o diabético, uma vez tendo uma úlcera, e essa úlcera, ela epitelizou, né? Ele tem um risco altíssimo de estar voltando a ter uma nova úlcera. Então, essa úlcera, essa ferida, ela não cicatrizou de fato. Ela entrou em remissão, mas que demanda um cuidado, uma atenção, né? 3 vezes mais aqueles pés para que não venha a acontecer novamente do ferimento abrir. Então, entra aí a questão da reabilitação. E uma parte dessa reabilitação, boa parte, aliás, se relaciona ao uso de calçados adaptados, né? Calçados sob medida. É aquela coisa. A gente procurar um calçado, né? Adaptar um calçado, mandar fazer um calçado que é para você. Certo? Você não consegue um calçado sob medida, o calçado que realmente é o que é para ser para você, chegando em qualquer local, né, e comprando um calçado.
Não é assim que funciona. O diabético, ele precisa realmente passar por uma avaliação especializada para que esse calçado ele seja confeccionado para a sua necessidade. Então, volto a dizer, nós fazemos esse trabalho continuamente no contato de 9953 4039, certo? Com a avaliação gratuita. E agora, dia 11 de agosto, nós vamos estar, né, com o Dr. Marcelo, vindo diretamente de São Paulo para estar avaliando nossos pacientes que já são amputados, que precisam de uma órtese, de uma prótese. Então, ele vai estar vindo também para contribuir com nossos pacientes de forma gratuita também, a avaliação inteiramente gratuita. Então, quem estiver nos ouvindo, né, nessa manhã, nos procure o quanto antes para que você esteja marcando sua avaliação conosco. Pronto, então não percam essa oportunidade. Você que é diabético, independente de ter ferido ou não, vão atrás desse benefício, né, desse serviço prestado da clínica de Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva. A doutora Thaís Pires está ainda focando mais na parte de prevenção, ela daqui a pouco vai falar do tratamento, né? Mas nessa prevenção ela falou sobre todos o tratamento que por profissional é melhor executado, né? Toda a avaliação de uma ferida, de um pé infectado, de um dedo infectado. E eu falei da parte médica, né? Que significa o diagnóstico, significa o controle glicêmico. E esse controle glicêmico, como a doutora Thaís falou, é multidisciplinar. Não é só um médico, uma médica. É também essencial, nutricionista. Com certeza. Nutricionista é um profissional que estuda alimentos, toda a composição dos alimentos. O médico, ele não estuda os alimentos, ele estuda as doenças. Portanto, precisa de nutricionista. Saiu agora um relatório dizendo que adoçante não emagrece e que não deve ser usado em excesso porque pode dar problemas. Aí o pessoal diz, então não vou mais usar adoçante. Olha só, o que você não pode usar, você que é diabético, é açúcar. Açúcar é que mata. Açúcar é que é veneno. Açúcar mascavo, veneno. Açúcar demeral, veneno. Tudo é açúcar, tudo é veneno para o diabético. E o adoçante? Não pode em excesso. O ideal era não precisar nem de açúcar, nem de adoçante. Mas uma vez que as pessoas querem adoçar alguma coisa, só pode o adoçante, pequenas quantidades e mais nada. Não pode o açúcar. A nutricionista deixa isso claríssimo, para que você não complique o seu diabetes com a alimentação errada, né? Então você precisa de um médico, de uma médica, precisa de uma nutricionista, e quando vem uma ferida, e não é só no pé não, em qualquer parte do corpo, não é, doutora? Com certeza. E o diabetes costuma dar umas feridinhas, né? Feridas que muitas vezes não sabe nem porquê. E nem sabe que tem, né? Quando começa a fazer um exame geral, e essa ferida aqui, ela diz, eu tenho uma ferida aí. É verdade. Quando tira a roupa, a pessoa não sabe por causa da neuropatia. Justamente. Né? E aí a neuropatia, ela afeta principalmente os membros inferiores, né? No caso, os pés, especialmente. Mas não só os pés. Não só os pés. Né? Toda a área do corpo, mãos, enfim, braços, partes todo íntimas local. Que a pessoa não olha muito, toma um banho rápido, nem olha direito. Né? Justamente. E aí a parte falando, né, prioritariamente quanto à prevenção. A prevenção começa de nós mesmos, né? Cada um. É você se inspecionar, você se olhar, você conhecer o seu corpo, você está analisando seus pés. E isso é diariamente, gente. Diariamente. Da cabeça ao dedinho do pé. Isso você tem mesmo. que olhar seu corpo inteiro quando você for tomar banho. Não é só jogar água em você, não. Você tem que olhar o corpo inteiro, porque às vezes a gente tem uma verruga, tem uma ferida mesmo. E o diabético, então, que não sente muita coisa, esse é que pode ter mesmo e nem sabe que tem. Mas a doutora Thaís Pires, falando sobre essa prevenção, ela também vai falar, já pode começar falando sobre o tratamento. O que vocês fazem, doutora Thaís? Porque tudo bem que a pessoa procura primeiro o médico faz essas orientações todas, tenta controlar a glicemia e quando controla melhora bastante. Faz às vezes antibiótico quando a ferida está infectada, faz antibiótico mesmo.
faz alguma pomada de antibiótico também, de anti-inflamatório, de cicatrizante, etc. Mas cadê a melhora? Difícil controle. Aí, o que mais a estomaterapeuta pode fazer para melhorar uma ferida no pé do diabético? Isso. Então, uma vez a ferida já estabelecida, né? A úlcera ali já está no pé da pessoa ou em qualquer área corporal. Pode estar infectada ou não, né? Na maioria das vezes, quando a gente recebe nossos pacientes no Instituto de Estomaterapia, nós já recebemos em um estado bem avançado. Então, a infecção já está ali, né, estabelecida e muitas vezes vai precisar de um tratamento também oral, porque não é tratar somente a ferida. A gente tem ali por trás todo um indivíduo, né, que ele precisa de realmente tá tendo esse acompanhamento multidisciplinar. Mas então, quanto à terapia tópica, né? No lugar da ferida, o que nós podemos estar fazendo para auxiliar nessa cicatrização, nessa epitelização? Então, o que muitas vezes acontece é que o paciente, ele fica muito tempo tratando em casa a ferida com uma pomada que o vizinho utilizou e aí que deu certo, né? O vizinho, meu vizinho tinha uma ferida e aí passou isso aqui, essa pomada que comprou em farmácia e deu certo, doutora. Aí eu estava usando, né? Estava usando, esperando para ver se ia dar certo também. E muitas vezes não dá. Por que não dá, gente? Porque cada ferida é única, cada indivíduo é único. Então, a gente tem que ter realmente toda uma avaliação para que depois seja decidido o que é que vai ser utilizado naquele ferimento. Então, hoje a gente já tem diversas tecnologias aí no mercado para estar nos auxiliando nessa terapia tópica, né? Então, nós temos no Instituto hoje tecnologias avançadas de ponta. Trabalhamos com terapia por pressão negativa, trabalhamos com ozonioterapia, terapias tópicas, né, as melhores que existem, com antimicrobiano associado, enfim, temos diversas opções terapêuticas para que o paciente que nos procure tenha uma melhor cicatrização e de forma mais rápida, né? A gente pode estar auxiliando aí até 5 vezes mais, né, para que essa cicatrização aconteça mais rápida, até 5 vezes mais. Utilizamos laser terapia, enfim, tudo são coisas adjuvantes que vão estar nos auxiliando nessa cicatrização, nesse reparo tecidual. Então, não use, gente, qualquer coisa. Não coloque babosa, não coloque plantas medicinais, né, que você acha que deu certo em algum momento da sua vida, mas agora muitas vezes vai piorar. Então, tenha cuidado. Borra né? de café. Borra de café, açúcar. Areia, meu Deus. Rifocina. Rifocina, assim, adoidada. Rifocina, que muitas vezes, assim, a gente, há muitos anos atrás, usava para tudo, né? Tudo. Então, assim, não é mais... Às vezes até vencida já. Isso, então, assim, não é para utilizar, gente. Procure realmente uma ajuda, um acompanhamento especializado para que a gente possa estar prescrevendo a melhor opção terapêutica e lhe auxiliando, certo? É verdade. A doutora Thaís Pires, ela é enfermeira, estomaterapeuta do Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva, falando sobre pé diabético. Uma pessoa diz assim: doutor, sou diabética, não quis dizer o nome, sou diabética, sinto muito cansaço nas pernas com formigamento. Pode ser do diabetes, porque eu tenho, ou pode ser de varizes, que também eu tenho? Ela diz o nome, é a Dark, né, do bairro Aeroporto. Dark, você falou de 2 causas de cansaço nas pernas, pois ainda tem outras, fora essas 2. Tem o diabetes, pode ser uma neuropatia, sim. Tem o problema circulatório, que o diabetes também pode afetar, ou ter um problema circulatório, independente de ser diabético ou não. E outras coisas, edemas, pancadas, doenças reumáticas, mau uso de atividade física sem orientação. Enfim, tem tanta coisa que dá cansaço nas pernas, mas você pelo menos tem o histórico, pelo menos não, você infelizmente tem o histórico de diabetes. Então você deve começar pelo médico, pela médica, que acompanha o seu diabetes, relatar desse cansaço das pernas, porque realmente pode ser no diabético, e se descartar
por algum motivo achar que não, seu diabetes está tão controlado, está tão direitinho, acho que não é não. Aí existe um profissional médico que a gente chama vascular, né? Cirurgião vascular. O fato dele ser cirurgião vascular não quer dizer que ele vai operar, não. Ele vai primeiro avaliar. Na maioria das vezes o cirurgião vascular não opera. Ele trata, né? Ele trata a circulação. Só quando não tem jeito é que ele opera. Quando tem alguma veia, algum vaso, alguma artéria obstruída, é que ele opera. Tá certo? Então, vá no seu médico ou na sua médica de diabetes para avaliar bem essa situação, viu? Porque de um cansaço pode vir depois outros problemas nas suas pernas e é bom sempre prevenir. Mas, Carlos Eduardo, vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Thaís Pires, enfermeira e estomaterapeuta, falando sobre o pé diabético. Nesse dia de domingo, até 9 horas vocês vão ficar com a missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje é o dia, aquela passagem bíblica maravilhosa, né? Em que Jesus ficou iluminado e recebeu a visita diante dos apóstolos de figuras do Antigo Testamento, né? Elias, Moisés, falou com eles, pessoas que já tinham morrido há muitos anos, né? A transfiguração, ficou cheio de luz, os apóstolos se assustaram e perguntaram o que é que faziam, se faziam uma tenda, se oferecia comida para Moisés e Elias. E Jesus disse, só fiquem quietos aí, não vá falar pro povo isso não, que o povo vai pensar que a gente tá ficando doido. Fiquem quietos, mas eles não se aguentaram e saíram dizendo as coisas que tinham acontecido, as maravilhas de Deus. É o evangelho de hoje, da transfiguração, a missa, 9 horas, transmitida aqui na Rádio Padre Cícero, Sagrado Coração de Jesus. Hoje também tem curso de noiva aqui na paróquia, a gente participa da pastoral pré-matrimônio, vai ser aqui no salão paroquial. Pois bem, pessoal, o assunto de hoje é estomaterapia pé diabético, com a enfermeira a doutora Thaís Pires, estomaterapeuta. Mas as festas que a gente está falando, a gente divulga com a maior alegria. Festa de Santa Dulce dos Pobres, área pastoral Nossa Senhora da Conceição, sítio Engenho da Serra, no Crato. Tema, Irmã Dulce, modelo de santidade para os nossos dias. Hoje, 15 horas, Terço da Misericórdia, 18h30, Terço Mariano, 19 horas, novena e celebração da palavra com a irmã Vaneide, e animação Coral São Francisco, noitários, Distrito Monte Alverne e sítio Poço Dantas. Poço Dantas. O que mais? Deixa eu ver se tem outra festa aqui, a divulgação, nossa... Tem festa de Santo Afonso, Paróquia Nossa Senhora das Dores de Jamacaru, Missão Velha, Comunidade do Aleijo. A exemplo de Santo Afonso, sejamos fraternos e nossos irmãos na luta e combate à fome. 19 horas, novena e celebração da palavra, pregador Adriano Lima, animação coral da Extrema e Sobradinho, noitários comunidades da Extrema, Sobradinho e Cercadinho. Festa em Missão Velha, festa de Santo Afonso. Festa do Sagrado Coração de Jesus, paróquia do mesmo nome, Sagrado Coração de Jesus, da Palmeirinha, aqui, né, Juazeiro do Norte. Que nos inspire no Sagrado Coração de Jesus um coração para amar e servir. 19 horas, novena e missa. Frei Garcia, presidindo. Animação Coral Sagrado Coração de Jesus, noitários, setor Padre Cis, pedreiros, joalheiros, Antônio Vidal, Zefinha Sampaio e família. Festa na Palmeirinha. Tem uma rifa também, rifa solidária. Adquira o bilhete da rifa solidária em prol da manutenção da nossa FM Padre Cícero. É isso aí. O sorteio acontecerá 15 de setembro. 15 de setembro, às 14 horas, no programa Tarde Amiga. Premiações,
da rifa. Primeiro prêmio, um quadro de Jesus Misericordioso. Segundo prêmio, um quadro de Nossa Senhora das Lágrimas. Terceiro prêmio, um quadro do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Observação, o ganhador do terceiro prêmio receberá como brinde uma linda imagem de Jesus ressuscitado. Não fique de fora. Saiba como adquirir o seu bilhete ligando para o número 3512-2000. 3512-2000 é o telefone da FM Padre Cícero. O Instagram é @FM Padre Cícero. E nas missas dominicais do Santuário do Sagrado Coração de Jesus fica uma equipe lá no final, ou na entrada, né? Na entrada, fica uma equipe na entrada do santuário, nessa rua em frente ao salão paroquial, vendendo os bilhetes da rifa para você participar. É isso aí. Clube de amigos, sempre fazendo promoções. Mês de agosto, bom demais. Cada mês tem uma promoção, né? E o mês de agosto, fazendo sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de uma cesta com produtos da farmácia de manipulação Roval. 2. Um lindo quadro de São Jorge da livraria A Verdade. 3. Um voucher especial da pizzaria e cafeteria Joá VIP. O sorteio desses 3 brindes acontecerá no dia 1º de setembro, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações através do contato e WhatsApp do Clube de Amigos, que é 3512-5824. 3512-5824. Apoio Cultural. Farmácia de Manipulação Roval, aqui na Rua Padre Cícero. Pode confiar. Contato 999-16-2629, 999-16-2629, Farmácia Roval. Livraria A Verdade, a arte de evangelizar, 988-680693, 988-680693 e o fixo 3511-4848, 3511-4848, Livraria A Verdade. E pizzaria e cafeteria Joá VIP, sabor incomparável. Telepizza 2131-5061, 2131-5061, telefone da pizzaria e cafeteria Joá VIP. Clube de Amigos FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Conosco hoje a enfermeira, doutora Thaís Pires, estomaterapeuta, veio falar sobre pé diabético. E tem áudio fazendo pergunta para a nossa convidada. Vamos ouvir? Bom dia, eu sou aqui de Milagres. Eu gostaria de saber aí da doutora que eu fiz exame em dezembro. Aí deu um pouco alterado. Eu disse que eu estou pré-diabética, deu 106. Eu fiz o que é da veia mesmo. Aí seria bom eu fazer novamente para ver se tá alto, como tá? Alto o canto do galo. Tá bonito esse galo, viu? Não vai matar o bichinho não, viu? Muito bonito, né? Coisa boa, né? Galo cantando assim de manhãzinha, lembra muita coisa boa da nossa infância, né? Domingo, maravilha. Muito e aí, mesmo. 106, o que é o pré-diabetes? Quais os cuidados? Cuidados a gente deve ter, independente de ser diabético ou não, mas intensificar os cuidados para não ser diabética. Doutora Thaís Pires. Isso. Obrigada pela participação, diretamente de Mauriti, né? De Milagres. De Milagres. Né? Milagres. Perdão, pertinho de Mauriti. Então, 106 é o que a gente estabelece como pré-diabetes, né? Normalmente deve estar abaixo de 100, é o que a gente espera, né? Para ser o normal. Entre 99, 100 a 125, né, a gente estabelece como pré-diabetes. E aí o pré-diabetes é como o doutor Prélix já falou, é um momento da gente realmente ter uma atenção maior, porque a gente está no pré, né? Então aí, realizar exercício físico, ter o cuidado com a alimentação, procurar sempre, né, dentro da possibilidade, um profissional nutricionista para que ele possa estar te auxiliando aí na melhoria da alimentação.
E aí ficar atento aos sinais de alerta, né? Então, sede excessiva, aumento da frequência urinária, aquele cansaço. Antes você não tinha necessidade de deitar durante o dia e agora você tem essa necessidade porque você se sente muito cansada, né? Então, são sinais de alerta para que a gente fique, né, atento e tá fazendo novamente o exame. É indispensável que se faça novamente para ver, né, se melhorou, se baixou mais, que a gente espera que tenha baixado, ou se aumentou, né? E aí, aumentando, é realmente iniciar o tratamento o quanto antes. Exatamente. Mas tem outro, né? Outro áudio também, tirar dúvidas com a enfermeira estomaterapeuta, doutora Thaís Pires. Vamos ouvir também? Bom dia, doutora Thaís. Bom dia, doutor Péricles e a todos que estão na sintonia. Doutora, eu gostaria de saber quais são os tipos de diabetes. Se a senhora poderia me responder o que é dislipidemia. Maxilene, obrigada. Maxilene, bom dia, Maxilene. Nunca mais tinha participado, hein? Tava intrigada da gente, ou tava dormindo muito que não acorda de manhã no domingo? Maxilene, minha amiga. Pronto, doutora, pode responder. Maxilene, esse nome me trouxe uma lembrança muito boa da minha infância. Tive uma grande amiga na minha infância, né, que se chamava Maxilene. Então, obrigada pela participação, Maxilene. Então, a gente classifica diabetes principalmente em 2 tipos, né, o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 é uma doença autoimune, geralmente já estabelecida na infância, né, e aí é bem delicado, porque tudo que vai consumir precisa calcular para que seja administrado o hormônio insulina antes de comer. Então, é um tipo realmente de doença autoimune que precisa do acompanhamento aí durante toda a vida. Infelizmente, ainda não tem cura, né? Já se tem aí estudos com células-tronco em curso, mas que infelizmente ainda não é garantia de cura para a diabetes tipo 1. E a diabetes tipo 2, que é a diabetes mais comum, né, mais comumente diagnosticada, é o que a gente está melhor discutindo hoje. É uma diabetes que é adquirida, especialmente com os hábitos de vida, né? Então, é o tabagismo, né, a questão do fumo, o sedentarismo, né, não fazer atividade física, é a alimentação ruim. Então, é uma doença associada principalmente a países de baixa renda, né? Então, são países que geralmente o consumo alimentar não é bom, não é algo interessante, né? É muito focado basicamente em o quê? Em arroz, né? Ali naquele almoço, um arroz, muitas vezes proteína deficiente. Então, assim, são coisas realmente que a gente tem que estar balanceando. A alimentação da gente tem que ser balanceada. E aí, falando rapidamente, dando uma dica, né, de alimentação. Vai almoçar, separa o prato, né, em 2 partes principais. Então, metade daquele prato você vai consumir somente salada, certo? E aí, salada de forma, assim, bem à vontade. Salada, especialmente as verdes, né, leguminosas. Metade do prato salada. A outra metade você divide em três partes principais. Arroz, o feijão e a proteína, né? Especialmente o frango, que aí vai ter menos gordura, né? E o arroz e o feijão. Então, assim, de forma bem breve. Quem vai tá te auxiliando na sua alimentação é o nutricionista. Mas aí, até você passar pelo nutricionista, siga essa dicasinha que vai estar te ajudando, tá bom? Quanto à dislipidemia. Dislipidemia é um termo que a gente usa para associar o aumento de colesterol, né? E aí, associado também a triglicérides. Então, os triglicérides alterados, aumentados, é a gordura no sangue. Então, são coisas que a gente tem que estar tratando, né? Mediante prescrição médica, tratar, para que esses problemas de dislipidemia e triglicerídeos altos não venham a estar te dando prejuízo futuro na circulação, certo? Então, acompanha aí com o teu médico do teu posto de saúde. Muito bem, Maxilene.
É isso aí. A vida é o maior dom de Deus, defenda com alegria, diga não ao aborto e qualquer forma de agressão, né? A qualquer ser humano, desde o bebezinho que ainda nem nasceu, está na barriga da mamãe, até o idoso que está no leito, que já não se comunica como antes, mas nós cristãos defendemos a vida desde o comecinho, no útero, até os últimos suspiros de vida, não à eutanásia e não ao aborto. É isso aí. E hoje o assunto, pé diabético. A doutora Thaís Pires falou sobre muita coisa sobre prevenção, falou sobre o tratamento médico, tratamento nutricional, tratamento das feridas do pé diabético. E ela falou uma coisa interessante, que não tem cura, tem remissão, mas que a remissão pode ter recidiva, pode voltar. Então, é necessário um acompanhamento a longo prazo, não é isso, doutora Thaís? Que é uma reabilitação, os cuidados com os calçados e uma verificação como é que está a pele, né? Que a pele deixa aquela cicatriz e aquela cicatriz pode romper, pode abrir, pode ferir novamente. Então, o resto da vida a pessoa tem que ficar sendo acompanhado por médico, por nutricionista e por enfermeira estomaterapeuta, não é isso? Com certeza. E aí hoje a gente tem os níveis de risco do pé, né? Do pé da pessoa com diabetes. O termo pé diabético já está entrando em desuso, porque aí a gente diz, pé diabético, é só o pé que é diabético? E não, né? É uma pessoa que ela tem diabetes e que o pé dela está em um risco de estar desenvolvendo uma lesão, né? Que aí seria risco de infecção, de ulceração e até de lesão de tecidos profundos. Então, aí a gente estabelece o pé da pessoa com diabetes. E aí a gente usa, né, o termo reabilitação, doutor Péricles. Falamos muito bem da questão de prevenção e tratamento. Hoje, agora, nesse momento, a gente já sabe que o melhor passo é a prevenção, né? Antes de qualquer coisa é prevenir. No momento de tratar, a gente entra aí com um acompanhamento individualizado. Cada indivíduo precisa de um acompanhamento individual, certo? E multidisciplinar. E aí nós do Instituto podemos te proporcionar esse auxílio. Então, nos procure para isso. Enfim, mas aí passamos pelo tratamento, né? Esse paciente, ele precisa entrar em reabilitação. Em fase de reabilitação, o que os guidelines, né? O que a ciência traz de recomendação atual? O mais atual é que o paciente que teve uma úlcera, né? Que aí acompanhou direitinho, essa úlcera ela entrou em remissão, ou seja, ela epitelizou, a pele ela cobriu, enfim, tá tudo bem, né? Essa pessoa, só por ter tido uma lesão anterior, ela já tem um pé de alto risco. Então, ela precisa estar periodicamente, certo? Anualmente, durante toda a vida, procurando auxílio profissional para acompanhar essa úlcera, essa lesão que está em remissão. Então, o que é recomendado? A cada 2 meses, no máximo, a pessoa que tem uma úlcera em remissão, que já epitelizou, né, que essa ferida fechou, ela precisa, a cada 2 meses, no máximo, procurar ou o médico, né, ou o enfermeiro especialista, que seria o estomaterapeuta, certo? Que é a nossa área de atuação, e também o auxílio nutricional, né, com o nutricionista. Então, são os 3 pilares indispensáveis, e aí, não menos importante, o fisioterapeuta. Então, é realmente uma reabilitação que a gente tem toda a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Então, entre 6 a 12 vezes por ano, esse paciente ele tem que estar retornando ao serviço, certo? E aí a reabilitação envolve o quê? Se for um paciente amputado, né, que teve algum nível de amputação, ele vai precisar de uma reabilitação, muitas vezes, do fisioterapeuta, né? Então, a gente tem nossa rede também, que envolve um fisioterapeuta para estar auxiliando essa reabilitação. Mas o que é de extrema importância, o indispensável, que esse paciente precisa,
um calçado sob medida. O calçado sob medida, ele tem que ser confeccionado. Paciente tem a lesão epitelizada, hoje, no mais tardar amanhã, ele já tem que estar passando por essa avaliação do calçado sob medida, né? E, se possível, até mesmo no mesmo dia. Então, a gente já foca muito nisso. Por quê? Porque a gente tem noção, sabe do risco altíssimo de recidivas, né? De voltar essa lesão, essa úlcera novamente. Então, procura a gente. Se você não tratou com a gente sua lesão, sua ferida que epitelizou, a gente já vai lhe encaminhar e já vai fazer essa avaliação para o calçado. Mas se não, se você é um paciente que não é nosso, né, que não nos conhecia ainda, nos procura, entre em contato no 9953 4039 para que a gente esteja marcando a sua avaliação para já providenciar o calçado sob medidas. Lembrando que a avaliação é inteiramente gratuita, certo? E em caso de pacientes amputados que muitas vezes vão precisar de uma prótese, de uma órtese, a gente vai ter dia 11 agora, próximo, né? Próxima sexta-feira, no caso é a sexta dessa semana, um profissional que vem diretamente de São Paulo para estar avaliando nossos pacientes de forma inteiramente gratuita. Então, entre em contato com a gente e marca a tua avaliação, que a reabilitação é de extrema importância. Muito importante tudo isso e essa avaliação desse profissional que vem dia 13, ainda mais, aliás, sexta-feira, e ainda mais gratuita, dia 11. Dia 13 é dia dos pais, próximo domingo. Nós vamos ter um convidado muito especial, é o Dr. Tiago Leal. Ele foi meu ex-aluno na Faculdade de Medicina de Barbalha, é um grande médico ortopedista e um pai exemplar. Então eu poderia ter escolhido tantos pais. Dessa vez eu escolhi o Tiago Leal para convidar no Dia dos Pais, falar sobre sua experiência de pai, conciliando com sua profissão, né, de médico, que precisa trabalhar muito, vive no hospital regional, operando, tudo. E é muito importante os pais, assim, o amor entre os pais previne até doenças nos filhos, pois eles crescem naquela paz da união dos pais que se amam e amam os seus filhos, né? Isso é muito importante, né, para a saúde dos bebezinhos que vão crescendo, porque a criança ela é dependente, né, do cuidado. A gente vê aqueles animaizinhos na rua, com aquela mãezinha que tem aquele espírito materno, uma gata, uma cadela. A gente vê aquela coisa bonita, mas com pouco tempo passa aquilo, viu? Passa logo. A gata rejeita depois de algum tempo e a cadela também. A mãe não, o pai não, né? Para a vida toda, né? O sentimento é o que nos diferencia um dos animais. É o amor, né? É o amor sincero, é a inteligência de saber que aquele bebezinho, ele morre se não tiver alguém para cuidar dele. Ele não resiste. É o único ser vivo que não sobrevive sem a ajuda de outro. É o ser humano. Os outros, por exemplo, um casal, uma gata pode criar um cachorro. E uma cadela pode criar um gato. Mas um ser humano não pode ser criado por um cachorro, por um gato, não pode. Aquela história do Tarzan, da gorila, aquilo é fantasia. Não pode, não sobrevive não, morre. A não ser que já seja maiorzinho, né? Mas se for bem bebezinho, não resiste. As necessidades humanas têm seu diferencial, né? Demais, demais, demais. O ser humano, ele é dependente e, ao mesmo tempo, é a carência do amor, o amor fraterno, né? O amor, no caso aí, materno e paterno. Então, próximo domingo, dia 13, programa especial, domingo, Dia dos Pais. Dia das Mães aqui foi maravilhoso, com a doutora que deu testemunho de conversão. Ela era evangélica, da Igreja Batista, com todo o respeito que eu tenho muitos amigos evangélicos, mas ela não levava muito a sério o papel de Nossa Senhora, né? Por não ser católica, né? E numa necessidade da filha, né? O marido dela, bem católico, sempre dizia pé da mãe. Ela disse, que mãe? Eu já tenho minha mãe, mas ela não pode vir, que está no tempo da pandemia, não pode vir para cá. Não, mas peça a outra mãe. E nesse momento ela pediu e foi atendida imediatamente. Aí se converteu, deu esse testemunho aqui maravilhoso e
coisa linda, né? De se ouvir, né? Testemunho de conversão, maravilha, né? Existe também ao contrário, pessoas que se dizem católicas, mas que nem levam muita fé, a sério a fé, e viram evangélicos bem praticantes. É muito bonito também. O importante é ter Deus no coração. O importante é olhar para os outros e reconhecer que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus que está no céu e que nos dá a oportunidade de nos ajudarmos uns aos outros, né? A fraternidade, isso aqui é bonito. Tem uma pessoa que diz assim: doutor, eu como, mas não sinto fome. É a Socorro do Crato. Socorro, tem que descobrir por que você não sente fome, se isso é recente, se isso é antigo. A falta de apetite não é normal. A única coisa que eu posso adiantar é que se você estiver passando por algum problema, vai ser passageiro, né? Se esse problema também não está dando para resolver, também tira o apetite, sim. Mas se você não está passando por nenhum problema emocional e mesmo assim você perdeu o prazer de se alimentar, pode ser algo mais sério, né? Mais importante. Eu aconselho que você comece por um clínico, né? Ou uma clínica, faça uma avaliação médica e depois da avaliação médica o médico vai dizer se ele mesmo resolve ou se ele encaminha para outro profissional, se ele descobrir alguma coisa nessa avaliação. Porque não é normal perder um dos prazeres da vida, que é comer. Comer é tão bom que o povo está tudo acima do peso. O povo tudo, eu estou exagerando, né? Mas muita gente está acima do peso porque comer é um prazer, é uma coisa maravilhosa, né? Um dos prazeres da vida. Então a gente não pode perder esse prazer. Então você precisa de ajuda médica, viu? Socorro, não fique curtindo essa falta de apetite, não. Ah, tá bom, que só assim eu emagreço. Não, procure saber o que está acontecendo com você, viu? Vá ao médico. Voltando aqui para a nossa convidada, a doutora Thaís Pires, ela é enfermeira, estomaterapeuta e veio falar sobre pé diabético. A enfermagem é muito importante para a medicina. Tem hora no hospital que o médico sai do plantão e o outro está chegando. Não deveria acontecer isso, mas às vezes acontece. Agora, o que não pode é o hospital não ter enfermeira. A enfermeira é a pessoa mais importante, o enfermeiro ou a enfermeira que existe. Não pode ficar um segundo em enfermaria sem enfermeiro, né? Porque é quem faz todo o trabalho, o médico também faz, mas é o trabalho manual de verificar os sinais vitais, de aplicar soros, colocar, tirar tubos, tudo é feito por enfermeira. No meio das especialidades da enfermagem tem essa, estomaterapia. Qual é a área de atuação, doutora Thaís? O que faz uma enfermeira estomaterapeuta, além do que você já está falando desde quando chegou aqui hoje? Tratar de feridas, no caso do pé do diabético. Tratar de feridas. O que mais faz uma estomaterapeuta? Isso, então assim, a estomaterapia, como bem falado, é uma especialidade é exclusiva, né, do profissional enfermeiro. Não existe nenhum outro profissional que seja, né, que tenha a possibilidade de se especializar na estomaterapia. Então, é a única do enfermeiro. E aí a gente tem diversos âmbitos de atuação. Como já falado desde cedinho, né, feridas. Então, feridas não só o pé da pessoa com diabetes, todo tipo de feridas. Então, úlceras venosas, né, úlceras arteriais, queimaduras, lesão traumática que caiu, né, sofreu um acidente, ficou com a lesão, enfim, todo tipo de feridas a gente trata. Temos também a podiatria clínica. A podiatria clínica é o cuidado com as unhas, doutor Péricles. Então, unhas, a gente trabalha muito a questão de corte inadequado, né? Então, especialmente no diabetes, é um risco muito alto você ir cortar a unha e cortar de forma errada, equivocada, cortar os cantinhos da unha, e esse cantinho de unha complica, né? Encrava, e aí isso aí é o suficiente para estar aí um risco, um problema grande estabelecido. Então, nós temos todo esse cuidado com a podiatria clínica. Cuidado com unhas,
certo? Unhas e pés de forma geral. Então, fissuras, né? Nesse tempo seco, nós vivemos em um ambiente, em uma cidade, em uma região que é muito seco, nossa umidade do ambiente é bem baixa, né? Então, e aí a gente muitas vezes também não tem cuidado com os calçados, então as fissuras, né? As rachaduras são muito comuns, e aí para estabelecer lesão também é bem rápido, então precisa ter esse acompanhamento com o podiatra clínico, que é o estomaterapeuta, ele atua nessa área também. Como são muitas as funções, a atuação da estomaterapeuta, nós vamos dar um pequeno intervalo agora para o nosso bloco de apoio cultural. Depois, doutora, vai continuar, viu, doutora Thaís, falando sobre essas diversas ações que o estomaterapeuta fazem, diversas situações, indicações de trabalho, né? Isso Mas mesmo. vamos, Carlos Eduardo, para mais um bloco. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Daqui a pouco a missa, né, 9 horas, Santuário do Sagrado Coração de Jesus. A doutora Thaís Pires, ela trabalha no Instituto de Estomaterapia, doutora Fernanda Silva. Doutora Fernanda Silva já veio várias vezes aqui, ela viria hoje com a doutora Thaís, mas ela está com seu paizinho doente. Esperamos a recuperação, a melhora, né, do pai da doutora Fernanda Silva. Ela está acompanhando de casa, já deu um alô aqui, um alô para você também, viu? Já Fernanda, mandou um abraço para o doutor Pérez. Um abraço para a doutora Fernanda Silva, estomaterapeuta, uma das pioneiras da estomaterapia aqui no Cariri, e que, como não podia vir, enviou essa pessoa maravilhosa que é a doutora Thaís Pires, que trabalha com ela há muito tempo, né? E que está falando tudo aqui, não só do pé diabético, mas também sobre a estomaterapia. Eu tive que interromper por causa do apoio cultural. Doutora Thaís, pode continuar agora. O que mais faz uma estomaterapeuta, além de tudo que você já falou? Faz mais alguma coisa? Fazemos, sim. Então, assim, além de feridas, podiatria clínica, a gente também trabalha com estomias. E aí, o que é estomia? Eu gosto sempre de citar o exemplo do ex-presidente Bolsonaro, né? Quando ele teve aquele incidente do trauma com arma branca, no caso com a faca, e ficou um tempo precisando da bolsa de colostomia. Colostomia. Né? Que aí é uma via determinada para que o efluente, o cocô, as fezes, saia por ali, né? Isso. Na impossibilidade de manter o ritmo normal do intestino. Então, nós também atendemos isso. E essas estomias pode ser do estômago, né? Gastrostomia, pode ser do delgado, né? Ileostomia, pode ser da traqueia, do intestino grosso, enfim, isso. Né? E aí a gente tem o termo, né? Estomaterapia. O estoma, que é a boca, ele se relaciona exatamente a isso. Então, toda exteriorização de um órgão oco vai determinar, vai ocasionar uma boca, né? E aí, a boca é isso, é a derivação de um órgão, né? Para que a gente desvie o trânsito normal ali para fora, para o meio externo. Então, todo tipo de estomia a gente atende. Traqueostomia aconteceu muito, né? No tempo de Covid, as pessoas precisaram do tubo na garganta, na traqueia, para conseguir respirar. Então, a gente deu todo o suporte, especialmente nesse período de Covid, pandemia, mas ainda hoje, né? Domiciliados, acamados, e é importante a gente também ressaltar esse nosso trabalho, né, na assistência domiciliar. Os pacientes domiciliados não ficam sem cuidado pelo Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva. Nós temos aí toda uma área, né, de atenção domiciliar. Então, nós temos uma equipe de atendimento domiciliar, pacientes que não conseguem se locomover, muitas vezes, acamados, né, que tem uma lesão por pressão, que tem algum ferimento nos pés, ou tipo de estomia, enfim. Todo e qualquer paciente que precise do nosso auxílio e que não consiga ir até a nossa clínica, a gente também realiza atendimento domiciliar. Então, é só ligar no mesmo número, 9953 4039, e tá agendando sua avaliação que nós vamos até você. E aí, além da estomia, né, os tipos de colostomia, enfim.
A gente também atua na área de incontinências, disfunções do assoalho pélvico. Então, o que é disfunção pélvica? É útero caído, bexiga baixa, perda involuntária de xixi, né? Constipação, perda de fezes contra a sua vontade. Então, toda essa área de disfunção pélvica, a gente também está atuando com a estomaterapia, além de vários outros, fístulas, drenos, catéteres. Então, é uma área bem extensa e que a gente auxilia muitos pacientes diariamente e esperamos continuar, inclusive auxiliando você, o ouvinte, hoje, nessa manhã, que até então não nos conhecia, mas que a gente espera conhecê-lo. Então, estamos sempre à disposição. Seja em clínica, domicílio, hospital, onde você estiver, se você não tiver como vir até nós vamos até você. Quando você falou aí das incontinências urinária e fecal, intestinal, e aí também falou da constipação, aí eu lembrei de uma situação que acontece às vezes na clínica. Uma pessoa tem constipação, uma constipação rebelde, de difícil tratamento, e aí procura às vezes o médico, já me procuraram, dizendo assim: doutor, eu tenho o intestino preso a vida toda, mas agora tá pior. E inverteu, agora eu estou tendo diarreia. Diarreia? Eu demoro que só para defecar, mas quando defeca é diarreia. Eu digo muito, não, só mela. Quer dizer, continua sendo constipação intestinal com escape das fezes, não é isso? Coçando com escape, justamente. E aí é todo um trabalho, doutor Pérez, que a gente faz com fortalecimento da musculatura pélvica. Então, a região da nossa pelve, é uma rede muscular, que aí tem músculo, tem ligamentos, e aí a gente precisa fortalecer. É como um músculo externo. A gente não vai na academia para trabalhar braço, perna, para aumentar o músculo. Então, a gente também tem ali a área, de sustentação dos órgãos pélvicos. Então, a gente tem todo esse trabalho para evitar as complicações pélvicas, com incontinências, perda de fezes, urina, constipação e todas as outras alterações. Então, esse tratamento da constipação intestinal que dá esses escapes fecal é uma espécie de fisioterapia, de anorretal também, não é? Isso, justamente. O pessoal chama feedback, Isso, biofeedback. Biofeedback. É uma modalidade terapêutica que, inclusive, nós temos no nosso instituto. Então, assim, muitas vezes é relacionado à fisioterapia, pelo termo mesmo que já está estabelecido, fisioterapia pélvica, mas, na verdade, não é a fisioterapia unicamente, A gente tem toda uma modalidade terapêutica que inclui, especialmente, o fortalecimento da musculatura pélvica, com exercícios, com mudanças comportamentais e com alguns tratamentos, E aí a gente tem eletroestimulação, biofeedback, pessários vaginais para caso de pessoas que têm útero caído, bexiga baixa. Então, são tem diversas modalidades que a gente dispõe no nosso instituto para estar melhor auxiliando esses pacientes. Então, o fortalecimento da musculatura pélvica é um trabalho realizado também pelo profissional estomaterapeuta e nós realizamos no nosso instituto. O instituto fica aqui na rua Santa Clara, naquele prédio do doutor Edson Lopes, não é isso? Isso, o primeiro polo da gente, Nós funcionamos na rua Santa Clara, número 359, aqui no Salesianos, aqui pertinho, mas também temos um segundo polo que funciona lá no Instituto Opera. E aí lá no Instituto Opera a gente tem todo o apoio de uma equipe multidisciplinar, que aí vai incluir especialmente o profissional vascular, que muitas vezes está associado à pessoa, que tem um problema no pé, com o pé da pessoa Você falou que é o doutor Pedro, vascular? Doutor Pedro vascular, aí tem um cirurgião, doutor Felipe Rolim. Isso, então a gente tem todo um suporte para cirurgia de pequeno porte, avaliação multidisciplinar, como eu falei, tudo lá, no polo do Instituto Opera, certo? Também, para agendar, a gente tem o mesmo número, que é 9953-4039. Seja aqui para o primeiro polo, que é na rua Santa Clara,
né, 359, que funciona no edifício Edson Lopes, ou no Instituto Opera. Você, Thaís Pires, e a doutora Fernanda Silva, não é isso? Isso mesmo. Estomaterapeuta, vocês duas, né? Isso, nós somos profissionais atuantes aí na área da estomaterapia, e aí a gente trabalha em todos os âmbitos da estomaterapia, podemos estar auxiliando nossos pacientes. Legal. Pois olha aqui, que maravilha, alguém mandou uma mensagem para você dizendo o seguinte. Começa falando comigo. Bom dia, doutor Pérez, bom dia para você também. Tá certo? Janiele. Que alegria poder, diz a Janiele, que alegria poder ouvir a doutora Thaís Pires hoje em seu programa. A estomaterapia, diz a Janiele, é um serviço muito importante e necessita ser cada vez mais valorizada. Meu marido, diz a Janiele, foi paciente da doutora Thaís. E a minha mãe também é. Lembrou agora? Lembrei demais, Janiele. O encontro com essa profissional fez toda a diferença nas nossas vidas. Um abraço, só gratidão, doutora Thaís. Ai, que bom. A gente no finalzinho do programa ouvir, né, um relato desse é muito, muito legal. Agradeço muito, Janiele. Agradeço o relato e assim a gente se sente imensamente feliz em poder estar contribuindo com os nossos pacientes. Janiele, ela pôde vivenciar nossos 2 âmbitos de atenção, né, em clínica, no caso atendimento ambulatorial e o domiciliar. Então ela passou por um atendimento na clínica com seu esposo e posteriormente a sua mãezinha, né, que está em acompanhamento no âmbito domiciliar. Então, a gente se sente realmente muito feliz em estar contribuindo e agradeço muito pelo relato, Janiele. Um beijo. Que bom, né? Obrigado, viu, Janiele, pela sua participação, seu testemunho. Eu tenho uma certa dificuldade de atender a domicílio como médico. Já fiz isso algumas vezes, mas confesso que me senti assim um pouco desconfortável, porque no ambiente hospitalar e no ambiente da clínica, a gente tem o material necessário, a cama que a gente utiliza não é tão baixa, o colchão não é tão mole, é mais durinho, dá para examinar melhor a barriga, por exemplo, de uma pessoa. Se houver necessidade de examinar o ânus ou a vagina, a gente tem um material para isso adequado, num ambiente que só tem o acompanhante da pessoa, o médico e o enfermeira. Ou seja, eu me senti muito mal e não vou mais. Eu me recuso a ir na casa de uma pessoa para fazer atendimento. Porém, graças a Deus, tem profissionais que trabalham na minha clínica que faz de tranquilidade um atendimento domiciliar. Geriatras, clínicos. Aí eu pergunto, no caso da estomaterapia, você vai ter que levar esse material para a casa da pessoa ou pouca coisa resolve no trabalho de vocês na residência? Não, a gente, tanto clínica como domicílio, nós temos o mesmo suporte. Então, a modalidade terapêutica do paciente, seja qual for, né, a gente vai estar adaptando para a necessidade do nosso paciente. Nossa intenção é que ele não deixe de ser atendido. Então, seja vindo até nós ou nós irmos até ele, né? Claro que o Dr. Pérez tem as dificuldades, tem os desafios do atendimento domiciliar, né? O senhor, por já ter tido essa experiência, relatou bem. Então, realmente, a gente tem tudo isso. Mas a gente faz, e o paciente que é domiciliado, ele não é, de forma alguma, não sai prejudicado no sentido do que a gente vai utilizar, em qual será o atendimento prestado, certo? Então, precisou, a gente vai também até o nosso paciente, levando o que for necessário, o que for preciso. Não tem nenhum prejuízo, o trabalho é o mesmo, e você, mesmo. Eu imagino que você se adaptou a isso ou fez um treinamento para isso, com né? Com certeza, e assim, já são alguns anos, né, de atuação, então a gente consegue se adaptar bem, e inclusive eu gosto muito da atenção domiciliar. Por quê? Porque quando o paciente comparece, né, ele
traz consigo a sua fala, digamos assim. Ele vai relatar, né? Mas a gente não vai poder vivenciar a sua realidade. Então, entrando no domicílio do paciente, a gente consegue ter isso muito bem claro. O que é que eu vou poder estar adaptando no domicílio desse paciente? Será que é uma cama? Será que a gente vai estar podendo, né, recomendar uma cama hospitalar? Será que o colchão desse paciente, em caso de pessoas acamadas, será que o colchão é o mais adequado? Será que o travesseiro que ele usa é o mais adequado, é o mais recomendado? Então, tudo isso a gente consegue estar avaliando no momento de atendimento domiciliar. Então, nós, volto a dizer, seja clínica, seja hospital, seja domicílio, nossa assistência prestada é muito individual, né? É focada realmente na necessidade de cada paciente e nenhum deles vai ser prejudicado. Se ele for à clínica, se for atendimento domiciliar ou no hospital, nós vamos levar o que for necessário para que o atendimento seja prestado da melhor forma possível. Que maravilha, que coisa boa. Resta agradecer a doutora Thaís Pires, agradeço também a doutora Fernanda, que não compareceu, mas por razão bem justificável, superior. Mas obrigado, Thaís Pires, e suas considerações finais e despedida para os ouvintes da FM Padre Cícero. Então, assim, só agradecer também. Hoje a gente só gratidão, né, em nome da doutora Fernanda Silva e de todo o Instituto de Estomaterapia. Nós agradecemos a oportunidade, né, o momento, um curto tempo, né, 2 horinhas, a gente não consegue trazer tudo o que nós gostaríamos, porque realmente é muito curto, e é um assunto que nunca falta o que conversar, né. Diabetes é uma problemática, como a gente tem falado desde o início, mundial, e que precisa mesmo de atenção nossa, né, na prevenção, tratamento e reabilitação, especialmente das pessoas que têm problemas, complicações no pé. Nós agradecemos a oportunidade, o convite, né, aqui da FM Padre Cícero, Dr. Péricles. Deixamos novamente nosso contato para agendamentos, 9953-4039. Agende sua consulta, sua avaliação, seja qual for o âmbito, estamos à disposição mesmo para melhor atendê-los. E deixar aqui por último um alô, né? Um abraço para a doutora Fernanda Silva, que não compareceu, mas que está aqui com a gente sempre, à distância, e agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco nesse momento, a todos os participantes, e minha família, né, como a gente estava conversando aqui nos intervalos, nós somos fãs realmente da FM Padre Cícero e todos estão lá nos ouvindo nessa manhã. Então, um beijo a todos, meus pacientes, meus queridos, e estamos à disposição, doutor Pérez. Que bom, doutora Thaís, muito obrigado aos parentes, né, da doutora Thaís que estão na escuta, você ouvinte, né, da FM Padre Cícero, Carlos Eduardo, sempre aqui conosco, firme, forte, né? E vamos ficando por aqui. Vocês vão já acompanhar a missa, né, transmitida. Próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui com o nosso convidado, Dr. Tiago Leal, médico ortopedista, no Dia dos Pais. Ele vai falar sobre sua experiência de ser pai. Eu vou falar também da minha, que eu tenho 3 filhos, né? E é muito bom, né, a gente saber que, apesar de o amor de mãe ser muito mais divulgado e com razão, que ela é bem mais presente do que o pai, tem muitos pais que também cumprem seu papel. E a gente vai falar sobre isso no próximo domingo, se Deus permitir. Desejo a vocês um domingo de paz, uma semana de bênçãos de Deus, uma semana em que você realize todos os seus desejos, toda a sua batalha de melhorar por dias melhores para você e para a sua família. E fiquem na sintonia do amor que a FM Padre Cícero, não só na missa, mas toda a programação do domingo e da semana. Então, um abraço para todos.